Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar, né, o piso da nossa edificação, como que a gente faz para a gente criar o forro, vou mostrar como que a gente faz essa alteração do material da subdivisão, e aí especificamente nas versões 24 e 25, e vou dar uma informação relativa a essa rampa, né, porque no meu modelo a rampa ela está iniciando, né, a partir aqui da rua, e na realidade ela tem que iniciar a partir da calçada, né, ou seja, da calçada para dentro do meu terreno. Para a gente fazer essa modificação, né, eu vou precisar selecionar a massa, né, o vazio. A gente vai clicar em edição no local. Tá? Então, a forma mais simples é selecionar essa face. E aqui eu vou usar a ferramenta de alinhar com a face, né, da calçada. Então, fiz aí o ajuste do buraco da rampa, né, do meu subsolo. Precisaria ainda, né, para que essa rampa ela aconteça de forma mais suave, né, eu teria que fazer ainda alguns pequenos ajustes, né. Então, eu peguei esse pontinho aqui e arrastei, né, para que essa, esse elemento, né, ele fique posicionado no lugar correto, né. Então aqui é realmente um ajuste manual que a gente precisa fazer, né, para que essa rampa ela realmente inicie na borda correta. Eu não fiz, preciso ainda fazer o cálculo dela, né, para verificar se ela está com a inclinação adequada. Tá? Mas, assim, por hora, a gente vai fazer, né, a gente vai trabalhar dessa maneira. Uma vez, né, que eu tenha feito esse ajuste, né, o que a gente vai fazer agora é criar uma criar o piso, né, principalmente o piso interno da nossa edificação. Né? Então, na etapa anterior do nosso trabalho, né, a gente a gente não a gente não fez, né, a gente não criou o revestimento cerâmico, né, que vai em cima dessa laje de fundação, né, ou seja, na prática, construtivamente falando, né, isso aqui não acontece. Né? Acima dessa laje de fundação, a gente vai ter um contrapiso ou uma regularização, e em cima desse contrapiso a gente vem com um revestimento cerâmico. Tá? Então, o que a gente vai fazer é esse ajuste. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a espessura, né, desse piso está 15 centímetros. Então, estou satisfeito com essa espessura. Mas o que eu vou precisar fazer é deslocar, né, essa laje, né, de fundação 6 centímetros para baixo. Tá? Eu vou mandar aplicar. Isso vai fazer, né, com que a meu chão, né, a minha parede ela fique flutuando. Né, se eu trouxer aqui a minha caixa de corte, né, para a gente verificar a nossa lajezinha de fundação, ela está abaixo da parede. Só uma coisa antes da gente seguir ali com o piso, né? Eu falei para a gente fazer a modificação, né, da calçada. Para a gente fazer a modificação desse material, né, eu vou clicar em cima do sólido topográfico, mas mais especificamente da subdivisão. Tá? Com ele selecionado, a gente vai verificar que vai aparecer aqui o material. Eu vou clicar ele uma vez. E eu vou alterar essa opção aqui, tá? Padrão de superfície, vou selecionar, não vou marcar nenhum,
dar OK, aplicar, OK. E aí, né, esse material ele deixou, né, de ter aquela cor, né, aquela cor em amarelo. Beleza? Ok, uma outra coisa ainda que eu vou fazer em relação ao nosso piso é no meu modelo, né, eu estou fazendo ela com a mesa da minha laje perfurada, né, não é isso que eu quero, né, então o que eu vou fazer é colocar família, né, de laje de fundação também e vou lembrando, né, de colocar o deslocamento 6 centímetros para baixo, né, para que esses elementos eles fiquem alinhados, né? E aí o que realmente vai acontecer é que a parede ela vai ficar flutuando. Uma outra coisa também que acontece aqui nesse processo é que a minha parede do subsolo também está entrando na laje. Para facilitar esse trabalho, e aí eu recomendo que vocês façam isso também, ocultem, né, o terreno de vocês, deixem só a edificação para vocês verificarem, né, como que a modelagem da edificação, né, do projeto de vocês, ela está acontecendo. Então, aqui que a gente, como eu falei, né, as minha parede do subsolo, ela está entrando nessa laje, uma vez que a gente baixou ela, tá? E para a gente fazer esse ajuste, eu vou selecionar a parede, vou utilizar essa opção anexar ao topo, tá? E vou selecionar. Então, o que aquela opção ela faz? Tá? Ela, ela faz com que a parede, deixa eu mostrar no corte ficar melhor, a parede do subsolo, ela encerre, né, na base da laje, né? Então, como se a gente mandasse, né, que essa parede ela interrompesse aqui nesse fundo de laje. Então, a gente pode fazer isso selecionando também todas as paredes, tá? Então, por exemplo, se eu deixo o meu mouse em cima de uma parede e clico Tab, e clico no mouse, né, ele seleciona todas as paredes, tá? Então, o que a gente vai fazer é lá na opção anexar topo base, seleciona a laje, e aí ele vai fazer isso para todas as paredes, tá? Ou seja, se a gente olhar novamente no corte, ela o topo, né, da parede do subsolo ele está encostando, né? Está encostando na paredinha. Eu vi que tem um errinho na minha laje, mas a gente fez o ajuste, né? Vou olhar no corte agora. Para ele tá certinho, tá? Então, eu fiz o ajuste no subsolo e eu vou precisar fazer também esse ajuste em relação às paredes, tá? Então, mesma coisa, deixo o mouse em cima da parede, clico Tab, pressiono no meu, clico no botão do meu mouse, né, para dizer que eu quero selecionar tudo isso, e eu posso usar aquela estratégia que a gente usou há pouco. Ele reclamou, isso provavelmente porque a gente tem uma série de elementos que estão unidos um em relação ao outro, então eu vou cancelar. E ao invés de tentar fazer com anexar topo base, eu vou simplesmente aplicar um deslocamento aqui de base de menos 6 centímetros, tá? Que vai resolver para a gente também esse, essa diferença, né? A parede, né? Que anteriormente ela estava flutuando, tá? Ok, eu tenho aqui
a minha laje, a minha laje de fundação. Tenho a minha parede já na ajuste, na posição certa, tá? O que eu vou fazer agora é criar o nosso piso, né? Olha aqui no térreo, ok. Então, para a gente fazer a criação do piso, a gente vai em arquitetura, piso. A diferença aqui, ou a importância, né, é que a gente vai usar piso arquitetônico. Clicar em piso arquitetônico, ele vai vir aqui com alguns tipos de piso, clicar em editar tipo e marcar em visualizar, tá? E vocês vão verificar que ele traz aí alguns pisos prontos, tá? Então, e esses pisos, né, ele vai trazer, né, todas as camadas, as espessuras que vocês precisariam para representar ele. Só que ele está com a espessura de 6 centímetros, por isso que eu desci a laje de fundação 6 centímetros, tá? Só que eu não vou utilizar isso aqui, eu vou mandar ele duplicar. Vou chamar isso aqui de pai, piso cerâmico 1. Vou dar OK, vai editar. Eu tenho alguns, alguns materiais, tá? Então, eu quero a estrutura de contrapiso está igual a 0,5. Ele traz aí argamassa, né, que é o substrato. Aqui eu, eu não vou. Eu vou fazer algumas alterações desse material, tá? No caso do material do contrapiso, vou clicar nele, eu vou duplicar, Occupy contrapiso, né? O contrapiso a gente só vai ter um. O que eu vou alterar aqui é a cor dele, eu vou deixar branco, padrão de superfície eu vou deixar nenhum, plano de corte eu vou deixar nenhum também, vou dar OK, aplicar OK. Então vejam que esse substrato ele está aparecendo contrapiso, né? Ele está aparecendo branco. Substrato, né, que seria a argamassa, eu vou remover, não vou precisar dele para o meu modelo, tá? Aqui, a espessura cerâmica eu vou deixar 1 centímetro, aliás, 0,1, tá? Então vejam lá que a gente está com 6 centímetros. Fiz a mesma coisa em relação ao material, então aí 30 por 60, vou mandar ele duplicar. Também vou chamar de pai. E aí eu vou chamar também de cerâmica 1, tá? Aqui na cor, também vou deixar branco. Na superfície, eu vou deixar nenhum, porque eu não quero, né, que apareça aquela achura quadriculada. No plano de corte, eu também vou deixar nenhum. Eu não quero nenhuma achura nesse plano, né, ou seja, quando esse elemento for cortado, vou aplicar, vou dar OK. E aí a gente tem, eu quero essa representação. Né? Eu tenho um espaço de 5 centímetros para representar o contrapiso. Em cima dele eu tenho 1 centímetro para representar a cerâmica e a argamassa. Tá? Então estou simplificando, né, a representação desse piso. Vou dar OK, aplicar OK. E aí, em relação ao processo de criação, né, ele é muito parecido, né, com o que a gente vinha fazendo em momentos anteriores. Né? Então, na realidade, o que a gente vai precisar fazer é desenhar o contorno do nosso piso, né? E aí a gente vai
encerrar. Estou faltando uma linhazinha aqui, né? Mas bem sem crise, a gente alinha e aí a gente encerra, tá? Quando a gente vier aqui no corte, olha só o que, é que vai acontecer. Né? A gente vai ter a representação, né, desse piso. Procede de volta aí agora a espessura, né? Então vejam que a gente tem, né, o piso. Esse piso, na realidade, ele teria que avançar um pouco mais, né? Então eu teria que ver um pouquinho como está esse corte, né? Acho que vale a pena olhar no 3D, a gente verificar um pouco como que esses elementos estão se comportando, né, um em relação ao outro, tá? Então, aqui tem o piso, então realmente eu preciso, né, fazer esse recorte. Então, seleciono piso, edição de piso, vou lá para uma planta, então do subsolo, mais planta do térreo, e o que a gente vai fazer é, na realidade, você precisa olhar com certo cuidado para verificar se o seu piso ele está posicionado, né, no lugar correto. Tá? Uma também, né, espessura limite, né, desse piso, para que ele não entrasse, né, na parede. Vou encerrar ele agora, a gente vai olhar o 3D, beleza, agora ele está certinho, né? Mas outra coisa que eu queria que vocês verificassem aqui agora, né, eu tenho meu piso, né, que está devidamente, enfim, está na posição correta. E uma coisa que aconteceu é que os meus mobiliários, né, eles estão entrando nesse piso. Por que, que isso está acontecendo? Né? Porque alguns componentes, né, algumas famílias de mobiliário que vocês utilizam, elas são famílias que têm um hospedeiro. Né? Então, quando eu criei esse componente, ele identificou como hospedeiro a laje de fundação. Tá? Então, movi a laje de fundação, ele foi junto. Tá? Então, o que eu precisaria fazer? Selecionar esse mobiliário, né, esse componente, e selecionar um hospedeiro novo, né, que seria o piso que a gente acabou de fazer. Então, a gente faz isso, né? Seleciona o componente. Não é todo componente que vai funcionar dessa forma, né? Ou seja, vai ter um hospedeiro, tá? Nesse caso específico, esses componentes, né, que eu tenho aqui, eles funcionam dessa forma, tá? Mas eventualmente você pode ter uma família que não necessite, né, de um componente, né, necessite de um hospedeiro, tá? Então, isso realmente varia de elemento para elemento, tá? Então, a gente criou um piso novo, né? Então, caso você precisaria fazer um piso desse para cada ambiente, na verdade não para cada ambiente, né? Mas para os ambientes da sua edificação. E aí tem um detalhe, né, que a gente precisa considerar, né, em relação ao piso, é que eu vou definir, né, eu vou estabelecer a variação de um piso para o outro a partir, né, dos tipos de piso. Então, nesse projeto aqui, no projeto de vocês também, o que acontece é que a gente tem esse piso principal, né, que é o piso que corresponde, né, a esse piso dessa área, e vamos dizer que nesse projeto o piso do closet também fosse o mesmo. Então, nesse caso, né, para a gente poder representar isso de forma correta, ou eu faria, né, o desenho do limite do piso contornando essas paredes, tá? Ou eu posso, com o piso aberto, tá, selecionado, né, na edição dele, eu posso adicionar novas camadas, né, novos revestimentos. Tá? Então, vejam que se a gente olhar agora aqui no 3D, eu tenho esse piso aqui dentro. Tá? Então, ficou faltando essas duas paredes, precisaria de cela, né? Então, ó, menos 6 centímetros.
Tá? Mesma coisa. A gente vai fazer esse detalhe, tá? Então, o banheiro e as áreas molhadas, de uma forma geral, elas precisam estar mais baixas, né, do que o piso das, das áreas não molhadas, né? Tem mais pisos na residência de vocês, tá? Então, nesse caso aqui, né, no meu projeto, eu considerei o closet no mesmo nível desse setor externo, né? E o banheiro eu precisaria estar no nível mais baixo. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Eu vou fazer isso utilizando o piso, tá? O piso cerâmico. Então, tem lá o piso cerâmico, né, que seria que tem uma espessura de 6 centímetros, tá? E o que eu vou fazer é criar um piso cerâmico 2. Tá? Vou clicar OK, vou editar, e o que eu vou reduzir aqui é nosso piso de a nossa estrutura, né, que seria o nosso contrapiso. Né? Então, reduzir ele para 15 centímetros. No material, eu vou, eu vou buscar, né, uma daquelas cerâmicas. Eu poderia utilizar o que a gente já estava trabalhando, mas vou pegar aqui a cerâmica 15 por 15, vou duplicar, vou chamar de pai, e vou dar o nome de cerâmica aremolhada. Tá? Então, no caso, eu vou deixar o quadriculado, vai ter um quadriculado de 15 por 15 no padrão de superfície, tá? Mas e vou modificar a cor, né? Eu quero que o quadriculado ele fique preto. O padrão de corte eu vou deixar nenhum também, vou dar OK, vou dar aplicar, OK. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Eu tenho, né, um revestimento, né, que tem 0,2 0,2,5, tá? Mas vou deixar 0,2, que aí quando ele soma, né, ele vai ficar com 3. Então eu tenho uma diferença de 3 centímetros em relação ao piso que a gente, o piso exterior. Tá? Então vou dar OK aqui, clicar, OK, e vou selecionar, tá, o ambiente que eu quero ter um piso novo. Vejam que agora, né, esse piso que a gente acabou de criar, tá, ele traz o revestimento cerâmico, né? E, e justamente porque a gente alterou, né, o padrão de superfície para aquele preenchimento quadriculado. Tá? Então, é, a gente vai ter esse detalhe, né, esse tipo de representação, quando eu tiver áreas molhadas. Tá? Então, eu vou só modificar esse quadriculado, vou deixar ele um pouco maior, porque ele só precisaria ter efetivamente o tamanho quando você estivesse fazendo o detalhamento. Tá? Aqui, no caso, para essa planta, ela vai servir mais para a gente ilustrar, né, as áreas molhadas, né, porque as áreas molhadas nos projetos de vocês, elas precisam, né, ser representadas é, com essa achura, né, com esse padrão de preenchimento quadriculado. Uma coisa só que eu queria mostrar, aproveitar para mostrar para vocês, que a gente não mostrou em ocasiões anteriores, é o fato de que as achuras, principalmente achuras que têm linhas, né, elas podem ser alinhadas com outros elementos, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de ajuste na nossa achura, tá? Em relação à criação do forro, o forro ele é criado de uma maneira muito parecida com o piso, tá? Tanto que ele vai estar concentrado lá no painel de construção, dentro da guia de arquitetura, tá? Se a gente selecionar ele, vocês vão verificar que ele dá para a gente duas possibilidades de criação, o forro automático e o efetuar croquis de forro, tá? O efetuar croquis de forro, né, se a gente selecionar,
Aqui editar tipo, aqui for composto, mesma coisa, né? A gente vai edificar, chamar aqui by forro de gesso. Forro de gesso, vou dar OK. Aqui eu vou editar. Vou ter aqui uma estrutura, né? Vou excluir uma camada, vou deixar só uma. Aqui na estrutura eu tenho camada de suporte. Na realidade, eu quero realmente ilustrar a espessura, né, desse forro. Então, coloco aí forro de gesso, padrão de superfície nenhum, plano de corte também não quero que ele tenha, né, um padrão específico, eu só quero apenas ter uma espessura, né, para esse forro. Eu vou colocar 3 centímetros, aliás, é um pouco mais grosso, né, 15 centímetros, vou dar OK, OK. Aqui do lado, tá, aqui do lado a gente tem, né, alguns parâmetros, né, relativos à altura, né, então se a gente, como eu falei, uma, ele funciona como a ferramenta de piso. Né? A diferença realmente é que ele vai, ao invés, né, de colocar esse elemento no chão, ele vai criar, né, uma superfície, né, diferente. Então, superfície diferente não, desculpem, ele vai criar essa superfície no alto, ou seja, afastado, né, em relação ao chão. Aí vai criar um forro na prática, né? Então, deixei aqui o contorno. Na realidade, como ele é forro, provavelmente não, você vai precisar contornar, né, o buraco da escada para fazer isso aqui. Na realidade, ele faz isso aqui. Isso no meu projeto, tá, gente? No caso do projeto de vocês teriam que verificar como que isso acontece na prática, tá? Então, ó, se eu olhar aqui na planta do pavimento térreo, não acontece nada. Se a gente for no primeiro pavimento, ou melhor, se a gente for no corte, né, a gente passa a enxergar, né, o nosso forro aqui. Eu poderia ajustar a altura dele, tá? E aí, lembrando que aqui é só um exemplo, tá? No caso, você teria que verificar no projeto de vocês. Tá? Então, eu tenho aqui 2,45, tá? Então, forro acontecendo na nossa casa, né, na nossa habitação, tá? Então, eu vou só ajustar esse forro, aliás, vou ajustar esse corte aqui, né, ao meu banheiro e ao meu closet, porque eu vou aproveitar, né, para criar, tá, o forro desse ambiente. Tá? Então, na realidade, esse forro ele precisaria ser um pouco mais baixo. Então, veja que eu posso alinhar ele. Tá? E aí eu poderia, né, caso eu não quisesse, né, que a minha laje nervurada ela ficasse visível, né, eu teria, né, eu teria, né, que aplicar um forrozinho de gesso. Tá? Essa lógica ela funciona também para os demais ambientes. Tá? Então, no caso, eu poderia ter, se eu precisasse ter um forro mais baixo aqui, eu precisaria criar um outro forro, né, e aí alterar a altura dele, de modo que ele tivesse a altura necessária. Né? Então, se eu colocar aqui 2,50, então tenho ali um forro, laje nervurado, acontecendo no nosso projeto. Aí aqui, topo de porta. Eu vou habilitar aqui um pouco a, eu vou desabilitar, né, a visualização de espessura de linhas, só para a gente verificar o que está acontecendo aqui no nosso projeto. Tá? Então eu preciso descer
essas esquadrias, né, essas portas elas estavam muito elevadas, e o piso, né, de 3 centímetros que a gente criou, né, se a gente olhar aqui, ó, ele está mais alto, né? Então, na realidade, ele precisa, né, ficar mais baixinho, tá? Então, dessa forma, né, a gente consegue garantir, né, que o nosso piso, né, nossa área mareada, ela tenha uma diferença de nível de fato. Preciso fazer aquilo que a gente tinha feito antes, né, de selecionar um hospedeiro novo. No caso, esse mobiliário ele é um pouco diferente porque ele vincula na parede, né, não vincula no piso. Né, que eu estava falando que essa questão do hospedeiro ele vai variar um pouco de família para família, tá? Mas o principal aqui que eu queria que vocês percebessem, né, principalmente no, no corte, né, é que agora, né, a gente tem uma diferençazinha de nível, né? Então tem um nível 00, vamos dizer assim, e tem um nível mais baixo aqui no meu, aqui nas minhas áreas molhadas, tá? Eu vou fazer mais uma operação em relação ao forro, né, só para a gente mostrar como que a gente criaria o forro automático, tá? Mesmo processo, forro, só que ao invés de efetuar a croquis do forro, a gente vem em forro automático. Tá? Então, o que ele vai fazer é buscar, né, todo o contorno da sua edificação. Vou tentar fazer isso no pavimento superior, né, que eu criei aqui, só para mostrar isso na prática. Tá, mas mesma coisa, forro automático. Ó, ele não está deixando de fazer, porque ele precisa de uma parede, né, mas se eu criar uma parede aqui, né, só para a gente poder fazer esse forro, né, e voltar novamente, deixa eu ver aqui em 3D, e fez, porque a última vez que eu tinha feito a parede, né, foi fazer o para fazer a platibanda, né, então minha parede ficou fora do lugar, tá, mas ficou desalinhada, né, ou melhor, ela ficou baixinha, mas agora a gente tem a gente tem ela na posição correta, tá? Aí, se a gente voltar lá novamente, eu criei as paredes só para a gente poder mostrar o funcionamento dela. Nível 1, não deixou fazer o for automático nessa região. Talvez pode ser a altura, tá? Deixa eu só voltar de novo lá no forro automático, diminuir a altura para 2,20, por exemplo. Também não está deixando. Delimitações de ambiente está ativa. Esse ambiente especificamente não está me permitindo, né, fazer um forro automático. Tá? Então, eu vou voltar lá no pavimento térreo. Então, forro automático, micro aqui, falando tal, tudo bem. Não vou me preocupar com isso. Vou agora lá no 3D, tá? E aí veja o que ele criou pra gente dos forros, tá? Só que é isso,
vocês podem usar para ganhar tempo, mas eventualmente você vai precisar fazer algum tipo de edição, né? Vai precisar fazer algum tipo de edição para que esse forro ele ocupe apenas, né, os trechos do seu projeto que você precisa, tá? Mas façam uso, né, dessa ferramenta para que vocês possam estar criando, né, os forros do projeto onde eles forem necessários, tá? Então, é, e aí, né, em termos de diretriz de projeto, o ideal é que, caso vocês queiram manter a laje nervurada aparente, né, ou seja, que o morador, o habitante, ele possa visualizar essa laje nervurada, que você não aplique forro, né, mas ele vai ser necessário principalmente nos banheiros, né, porque você não vai criar uma laje mais baixa para você ter o pé direito, para reduzir o pé direito desse banheiro, né? Então você vai precisar utilizar o forro e eventualmente você vai precisar estar trabalhando com esse tipo de elemento trabalhando com esse tipo de elemento lá nas áreas na cozinha, tá? Então basicamente você vai ter forro nas áreas molhadas ou obrigatoriamente, não, prioritariamente, que e nos ambientes que você não desejar que tenha, enfim, que essa laje nervurada seja visível, né? Então, no caso do banheiro e da área de serviço, né, esse forro ele serve para que você tenha, né, realmente para reduzir o pé direito, até para que o banheiro ele fique mais confortável, né, para o usuário. Né? Então, quando você está num banheiro que tem um pé direito muito alto, sensação de opressão. Então, a gente procura evitar esse tipo de coisa quando a gente trabalha, né, com banheiros e outras áreas molhadas. Então, você pode trabalhar com forro, né, para que você possa estar utilizando apenas a dimensão mínima.